Mulher, 48 anos, com queixa de nodulações na face dorsal das interfalângicas proximal, e você se depara com esse exame de ultrassom. E aí, o que está acontecendo com essa paciente? O que você vai falar no seu laudo? Então é isso que nós vamos ver até o final deste vídeo, com hipótese diagnóstica, sugestão de laudo e comentários com descrições dos principais achados, sempre direto ao ponto e sem enrolação. Então, se fizer sentido para você, não se esqueça de no final desse vídeo realizar sua inscrição, curtir e compartilhar com algum colega. Então vamos lá, essa é a foto da mão da paciente. Então ela tinha queixa de nodulações bem nessas regiões dorsais das interfalângicas proximais. E esse aqui é o exame ultrassonográfico. Então nós vamos discutir exatamente tudo isso com sugestão de laudo, imagens e discussão do caso, sempre direto ao ponto, porque você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia músculo-esquelética que te ensina exatamente o que você precisa saber para aprimorar o seu conhecimento em casos patológicos, sempre direto ao ponto, com hipótese diagnóstica, sugestão de laudo e discussão. Eu sou Matheus Queiroz e ajudo médicos a dominar a ultrassonografia músculo-esquelética do zero ao avançado praticando do próprio serviço. Então não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e ativar as notificações. Então vamos lá, nossa paciente tem 48 anos, a profissão dela é cabeleireira, com queixa de nodulações na face dorsal das articulações interfalângicas proximais dos dedos, bilateral. E esse é o principal achado de exame quando a gente olha a região interfalângica proximal. Então aqui a linha branca é o osso, né? Então a gente observa bem ao nível da articulação essa imagem de aspecto mais nodular, hipoecogênica, dando zoom. E o que a gente relata aí nesse caso, né? Então aqui são mais algumas imagens, ó, da mão direita, que a gente pode acompanhar aqui na foto, na interfalângica proximal do quinto dedo, não tinha muita alteração, tinha alteração no quarto dedo, terceiro e segundo, conforme a gente observa aqui na fotografia, principalmente aqui no terceiro dedo. E na mão esquerda, mesmos achados, então bem semelhantes, também predominando aqui, ó, agora neste caso aqui no terceiro dedo e no quarto dedo. E aí, qual é a sua hipótese de diagnóstica com este caso? Então, só complementando com esse vídeo e aproveitando já para você não se esquecer de curtir aqui o canal. Então, vemos aí, ó, uma interfalângica proximal. Um detalhe interessante, pessoal, uma dica prática, é que para avaliar uma estrutura superficial, eu coloquei um coxim de gel, tá vendo? Eu coloquei muito gel e só repousei meu transdutor para eu conseguir caracterizar a imagem. Pode ver que eu tento comprimir um pouco e depois solto. Então esse coxim de gel ele ajuda você a caracterizar estruturas muito superficiais, com queixas de nodulações. Agora olhando o plano transversal, eu quero saber de você se você já tem a sua hipótese. Então, pessoal, esse é um caso que não é muito frequente na agenda, mas vamos lá à nossa discussão do caso. Então, qual que é a sugestão de laudo? É nas regiões nodulares referidas pela paciente, predominando o segundo, terceiro e quarto dedos bilateral, observa-se espessamento hipoecóico do tecido celular subcutâneo na face dorsal das articulações interfalângicas proximais, sem vascularização ao duplo. Os achados são sugestivos de knuckle pads. Importante frisar que as articulações estavam preservadas sem derrame ou sinovite, que é um dos principais diagnósticos diferenciais. Mas o que é knuckle pads, né? Knuckle pads é também conhecida como Garrett's nodes. São coxins subcutâneos fibroadiposos benignos, também descritas como placas fibróticas, geralmente na face dorsal das interfalângicas proximais e podendo acometer também as metacarpofalângicas, principalmente nas mãos, mas também é descrito em outras localizações do corpo. Existe esse artigo de revisão, um artigo de revisão sistemática que ele chama de doença de Dupuytren dorsal.
Então você pode ver que é uma revisão sistemática da doença de Dupuytren dorsal, e ele fala aqui que a articulação interfalângica proximal foi a mais comumente afetada, e as lesões mais frequentemente reportadas foram os knuckle pads. E depois outras lesões aqui que ficam em outras topografias associadas a deformidades. Então aqui é também conhecido por alguns autores, é um pouco controverso, alguns falam que é só uma calosidade, outros que são placas fibróticas relacionadas à doença de Dupuytren. O mais importante é que na prática ultrassonográfica a gente tem que distinguir uma alteração se é articular ou se ela é extraarticular. Tanto que essa alteração, geralmente, ela é consequência de microtrauma repetitivo. E existe essa associação com as fibromatoses palmar e plantar. Tanto que aquele artigo, ele relata como nódulos dorsais de Dupuytren. E a grande maioria tem essa relação com microtrauma repetitivo. Não sei se você prestou atenção na nossa história. Essa paciente, ela é cabeleireira. Então, ela tem um atrito ali naquela região das interfalângicas das mãos bilateral, e o achado é simétrico ali, praticamente simétrico, bem naquela região de atrito, indicando aqui que é consequência do microtrauma repetitivo. E na histologia foi demonstrada uma proliferação de miofibroblastos com uma epiderme normal, que também se assemelha com o Dupuytren. E quais são as características no ultrassom? Bom, primeiramente o espessamento hipoecóico do subcutâneo. Alguns chamam de massa ou nódulo hipoecóico. Eu prefiro chamar de um espessamento hipoecóico, pois tem margens irregulares, a gente não consegue definir uma nodulação, apesar do paciente chegar com uma queixa de nodulação. A topografia é típica nas faces dorsais, principalmente das interfalângicas proximais, podendo acometer as metacarpofalângicas. Elas não são compressíveis. Doppler negativo. Quais são os diagnósticos diferenciais? São as patologias articulares, entre elas um derrame, sinovite. Então aqui nessa imagem a gente consegue observar aqui, ó, uma sinovite, uma hipertrofia sinovial, hipoicóica associada à erosão óssea marginal. O Doppler positivo, a gente observa que o processo é articular, ele não está no subcutâneo. No nosso caso a gente observa claramente que é no subcutâneo. Então, os diagnósticos diferenciais entram qualquer patologia articular, sinovite, artrite, com osteofitose, como nesse caso aqui, o paciente tinha uma alteração degenerativa. Então, observamos aqui um derrame articular, esse líquido, e essa reação osteofitária. Então, quando tem proeminentes reações osteofitárias, podem simular nódulos também nas mãos. Acho que vocês já ouviram falar dos nódulos de Heberden, nódulos de Bouchard. Outros diagnósticos diferenciais são nódulos ou massas verdadeiras, falando de tumor de células gigantes, pode ser um tofo gotoso. Então, essas modulações entram ali nos diagnósticos diferenciais, mas normalmente não é tão simétrico assim, igual o nosso caso. Então, pessoal, nodulações nas faces dorsais das articulações interfalângicas dos dedos, tem que pensar em knuckle pads. Então, sempre lembrar que tem essa relação com o atrito, com esse microtrauma repetitivo. E nosso principal papel aqui, quando a gente suspeitar de nodulação nessa região, a gente vai pensar nessa patologia, e o que a gente vai fazer vai ser procurar se existe alguma alteração articular que justifique aquela nodulação, senão nossa principal hipótese diagnóstica vão ser os knuckle pads mesmo. Essas foram as referências utilizadas, né? Então, esse é um artigo que fala da doença de Dupuytren dorsal, né, falando que os knuckle pads são os mais frequentes achados. A tradução para o português que eu achei numa revista de dermatologia, Coxins interfalangianos, sobre paquidermodactilia, então explica um pouquinho. Outras falando das características de imagem dos knuckle pads, e outra também falando do achado raro, até um artigo do Stefano Bianchi. Então, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, compartilhar com um colega, se você gostou desse vídeo. E com certeza agora você vai ter uma arma mais forte para quando você for realizar uma agenda. E se pegar um caso parecido, você não vai ficar perdido e já vai saber exatamente como orientar o caso, como laudar e como orientar. Então aqui segue a imagem das referências, né, mostrando aqui as alterações nas metacarpofalângicas.
Então o autor também usou um coxim de gel aqui, mostrando esses espessamentos nodulares, epiderme preservada. Aqui mostrando exatamente a ressonância magnética, ó, essa área de obliteração em T1, em T2, esse aumento do sinal aqui bem na região dorsal do subcutâneo, a gente observa que o terceiro dedo está mais preservado. E aqui o outro artigo, né, mostrando um caso muito parecido com o nosso aqui na imagem do ultrassom, esse espessamento hipoecóico, alguns chamam de nódulo hipoecóico na região dorsal. Então, só para a gente reforçar ali o aspecto de imagem. Certo, pessoal? Meu muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.